Como o pastor Cláudio disse, eu não sou da Bahia, mas a minha esposa é filha da Bahia, porque a avó dela e o avô saíram daqui da Bahia. E eu a conheci aqui. Eu comportei na Bahia algumas vezes e retornar aqui a esse estado é sempre uma alegria. Cada semestre eu venho para ficar pelo menos uma semana no IAE dando aulas ali. Eu agradeço o irmão Reinan e o pastor Cláudio a oportunidade de poder estar com vocês nesse sábado. Espero que seja um sábado abençoado, com muita instrução da palavra de Deus para nós, para compreendermos mais os seus caminhos. Eu vou convidar o pastor para nós descermos e eu vou falar aqui um pouco mais próximo. Irmãos queridos, por que nós estudamos a Bíblia? Estudamos a Bíblia primeiro para conhecer a Deus. É ou não é verdade? E nós podemos conhecer a Deus pela Bíblia? Certamente. Jesus disse que as Escrituras testificam dele. Em segundo lugar, nós estudamos a Bíblia para compreender e conhecer a vontade de Deus, os caminhos de Deus, o que Ele quer para nós, os planos dele para nós. E em terceiro lugar, nós podemos dizer que também estudamos a Bíblia para entender a maneira de Deus trabalhar conosco. Deus se relaciona com as suas criaturas constantemente, o tempo todo. E mesmo no contexto do pecado, Deus não nos deixa. Ele está em nossa procura. Ele tem uma maneira própria, inteligente, uma maneira sábia, né, de trabalhar conosco, para nos levar de volta para o convívio com Ele. Qualquer tema da religião, da vida com o qual a gente se depara, nós devemos buscar entendimento do mesmo a partir da Bíblia. E qualquer das nossas experiências na vida religiosa, qualquer das nossas experiências na vida, né, nós precisamos entender esta situação a partir da palavra de Deus, especialmente a partir da perspectiva da salvação. Porque nós estamos vivendo no grande conflito e todo o propósito da nossa vida nesse conflito, nessa nossa experiência terrena, é alcançar a salvação. Então a salvação, a graça de Cristo, o amor de Deus é o pano de fundo, né? É o ambiente no qual nós entendemos todas as nossas experiências. Então nesse sábado nós vamos falar sobre a cultura, a adoração. E esse assunto, ou esses dois assuntos também, devem e eles só podem ser bem entendidos a partir da Bíblia e dentro do plano da salvação. Então, nós vamos nos concentrar na Bíblia durante esse sábado. Nós não podemos ter respostas mais adequadas, mais sábias, mais apropriadas para esse assunto, senão na palavra de Deus. Vocês estão de acordo comigo nisso? Amém. Maranata. Senhor, amém. Que beleza. Eu estava pensando, eu vou dizer Maranata, mas será que eles vão responder com o mesmo entusiasmo, né, que responderam o pastor Cláudio? Obrigado. O Senhor logo vem. Eu me tornei adventista, irmãos, com 14 anos de idade. Fui o primeiro da minha casa, nós somos 8 em casa, e eu me tornei adventista lendo O Grande Conflito. Eu creio que você já leu O Grande Conflito, e quando eu terminei de ler, qual foi o meu sentimento? Quero ver Jesus voltar logo, né? Quero ver o universo purificado, e toda a história do pecado passada, né? Para ver uma única palpitação em todo o grande universo de Deus, né? Declarando que Deus é amor. Então, Maranata, o Senhor logo vem, é a grande esperança que nós temos, né? É vê-lo em glória. Irmãos, a nossa esperança de ver Jesus, ela é perfeita, é plena, na medida em que nós nos sentimos preparados, prontos, né, para encontrá-lo. E esse estar preparados, prontos para encontrar o Senhor, envolve uma separação do mundo, um distanciamento.
envolve uma experiência de nós perdermos, né, o prazer pelas coisas desse mundo e cultivarmos o prazer, a satisfação pelas coisas de Deus. Então, nesse sábado, nós vamos refletir sobre esse ponto, sobre essa preparação no campo da adoração. Eu quero convidar você a estudar nessa noite, e nós vamos começar com o texto de Romanos capítulo 3. Encontre na sua Bíblia, e você pode segurar bem sua Bíblia aí, nós vamos ter vários textos hoje. Pode colocar ali o projetor. Eu vou ler várias passagens, todas elas estarão ali para que você possa anotar se desejar. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo fala dos gentios e dos judeus. E então, para falar do amor de Deus, ele primeiro estabelece, né, a realidade de que tanto os gentios quanto os judeus são pecadores. Nós somos parte dos gentios. Então o apóstolo explica: por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Nos fomos separados do Criador. Perdemos, né, boa parte da glória com a qual o Criador nos dotou. E aqui, então, ele deixa a carta de Romanos pronta, né, para começar a abordagem da graça, da justificação e da santificação, ao estabelecer que todos os seres humanos necessitam, carecem de Deus. Então, olha o que o pecado faz. O pecado separa, condena, perverte e corrompe. O pecado, irmãos, não existe por si mesmo. O pecado não foi criado por Satanás. O pecado é algo que só pode existir por causa de um mau uso das coisas que Deus criou. Então o ser humano se separa de Deus e todas as suas habilidades, todas as suas faculdades, toda a sua beleza, todas essas coisas são então pervertidas, corrompidas e passam a ser usadas para o mal. E nisso consiste o pecado. O pecado é como se fosse um parasita que se apega, né, à criação de Deus, e a sua vida depende de essa criação ser desviada do seu curso. Então nós somos criados para a glória de Deus, para a comunhão permanente com Deus. Nós somos criados para a inteligência, para a sabedoria, para a felicidade, para a alegria, para o amor, mas todas essas coisas terminam sendo desviadas, né, de seu curso por causa da experiência do pecado. Mas Deus não nos deixou separados dele. E então ele fez o plano da salvação. Olha só, para adotar de volta, para justificar, para santificar e para glorificar tudo aquilo que o pecado tirou das suas mãos. Você e eu. Muito bem, como é que ocorre, né, esse processo da salvação? Vamos relembrar algumas coisas? Leia comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Qual o primeiro passo na experiência da salvação? 1 Coríntios 6, versículo 11. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, em Jesus Cristo nós somos retirados do domínio do pecado por causa do poder de seu sangue. E no sangue de Cristo, mediante o arrependimento e a fé, Deus nos concede ser justificados e santificados. Justificados por quê? Quem está no pecado está debaixo de condenação. A lei de Deus requer a nossa eliminação por causa do pecado. E ele disse: se você comer deste fruto, certamente morrerá. Então todos aqueles que estão no pecado estão debaixo de condenação. Mas em Cristo nós somos justificados no pecado. Nossas culpas
são atribuídas a Cristo. Nosso pecado é imputado a Cristo. E a justiça de Cristo, sua dignidade, essas coisas que nós não temos, são atribuídas a nós. É uma troca, irmãos, que só existe no cristianismo, na religião bíblica. Nenhuma religião, em toda a história universal, tem essa característica de pessoas condenadas, separadas de Deus, serem aceitas de volta mediante essa substituição. Jesus toma o seu lugar e ele então assumiu a sua condenação para dar a você a sua justiça. Então, o Novo Testamento usa esta palavra tão cara para nós para descrever uma das primeiras bênçãos da salvação: justificação. Então nós somos justificados, isentos da nossa culpa em Cristo. Agora veja, Romanos 6, 18. Romanos 6, 18. Vamos prosseguir aqui na abordagem de Paulo sobre a experiência da salvação. Romanos 6, 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja, além da condenação do pecado, o ser humano, na condição de pecador, ele é um escravo do pecado. Ele tem hábitos pecaminosos, tem uma tendência para pecar, tem prazer no pecado. Então Deus não só nos isenta da culpa do pecado, dos nossos pecados passados, mas o plano da salvação de Deus tem o objetivo também de nos levar a praticar a justiça. Então, por meio do Espírito Santo que Ele nos concede, Ele nos liberta do poder do pecado. Então, o pecador é como se estivesse escravizado, dominado, domesticado pelo pecado. Seus gostos, suas preferências, sua vontade, tudo isso está voltado para a pecaminosidade. Mas no Espírito Santo, na graça de Cristo, o que acontece com a nossa vida nesse aspecto? Nós somos libertados, de maneira que você então se converte como servo da justiça. Além dessa justificação e da experiência de ser servo da justiça, o que mais a salvação faz por nós? Veja 1 Coríntios capítulo 1. Paulo escrevendo à igreja de Deus em Corinto, no capítulo 1, então no verso 2, olha o que ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos o quê? Santificados em Cristo Jesus. Irmãos, por pelo menos umas 10 vezes no Novo Testamento, esta palavra é usada: santificados. Em 1 Coríntios 6, 11, nós temos essa palavra também. Então, Deus não somente nos justifica, nos isenta da culpa do pecado, mas Ele também nos santifica. A natureza, né, que foi corrompida, tornada impura, que foi suja, manchada pelo pecado, é tomada por Deus e é purificada, lavada. Isso ocorre por meio da nossa fé em Jesus, do nosso relacionamento com Ele, ocorre por meio das águas do batismo, que representam o sangue de Cristo. E então você que foi batizado, foi lavado, foi limpado de todas as manchas de impureza, pecados de trazido sobre você. Muito bem, então agora vamos voltar novamente lá em Romanos. Olha, voltamos aí mais 3 páginas. 6, 22. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Muito bem, aqui nesses textos, as palavras justificados, santificados e santificação e justiça foram usadas. Vamos procurar entender um pouco do que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós aí? Olha só, quando ele fala em Romanos 3,24,
E também nos outros textos lemos que nós fomos justificados. Quer dizer que a justiça que Jesus possui é atribuída a nós. No momento que Deus perdoa seus pecados e zera você de culpa, Ele não somente zera, a sua conta negativa no céu, mas Ele coloca um depósito na sua conta. Que depósito é esse? A justiça de Cristo, que é perfeita, que é 100%, é atribuída a você. Então você não simplesmente é perdoado, seus pecados são cancelados, mas Deus passa a olhar para você como se você fosse perfeitamente justo. Porque aquilo que pertence a Cristo, sua justiça perfeita, é atribuída a você.